Há cerca de um ano atrás, nós vimos o Neymar sair do PSG e ir para o Al Hilal, marcando aquilo que prometia ser a nova era da parte financeira, o novo centro do futebol mundial. O dinheiro, teoricamente, sairia da Europa e iria lá para a Arábia Saudita. E eles, que já sustentavam os campeonatos europeus, passariam a ser os donos do futebol mundial. Um ano depois, o dinheiro segue se movimentando no mercado da bola. A inflação continua acontecendo e para os clubes brasileiros se reforçar continua sendo ainda mais caro. O que não tem intimidado uma turma que continua contratando mesmo sem ter tanto dinheiro assim. Fato é que o dinheiro mudou de mãos. E para o dinheiro chegar na sua mão, por exemplo, é obrigatório que você fale inglês. Aliás, inglês deixou de ser há muito tempo um diferencial. Hoje, quem não fala inglês está completamente fora de uma obrigação do mercado. Mas não te preocupa que eu não tô aqui para te dar uma notícia ruim. Pelo contrário, eu tô aqui para te falar que a Hashtag Treinamento está oferecendo um curso gratuito, de novo, de 4 dias com emissão de certificado. Esse curso, na verdade, vai te trazer um evento inédito de um método que vai ensinar você inglês de uma vez por todas. Vão ser 4 aulas 100% mão na massa para você desenvolver a fala e a escrita, com material inclusive didático, apostila, resumo das aulas e passo a passo. O fato é que esse método vai te fazer destravar no teu inglês e esse curso começa no dia 30 de setembro. É de graça, você não pode perder. Então aproveita, clica no link ou então aciona aí o QR Code que está aparecendo na tela para você garantir a sua vaga neste curso e aí se inteirar junto com o mercado e fazer esse dinheiro chegar nas suas mãos. Por aqui nós vamos falar sobre tática. Hoje não. Nós vamos falar sobre mercado, sem tatiquez. Era maio de 2023 e a gente ouvia falar sobre o plano saudita querendo fazer ali talvez um sports washing, mas injetando ali 5 bilhões de reais na contratação de estrelas mundiais, 5 bilhões em passe, mas também pagando altíssimos salários, levando Benzema, Cristiano Ronaldo, Neymar e etc. E aquela liga que valia ali entre valores de mercado, já era uma liga que tinha clubes ricos, o Al Hilal, o principal deles, o maior campeão. Já aquela liga valia naquele tempo 460 milhões, né, em termos de valorização de jogadores. E logo em seguida passou a valer 1 bilhão e 200, que é quanto vale até hoje. Na verdade, nesses 460 já tinha chegado uma galera também com esse dinheiro novo. O fato é que esse aporte trouxe muito mais dinheiro para essa liga e mudou o cenário do mercado naquele período. A gente pode observar que na janela de 2022-2023, que é a janela europeia antes desse aporte financeiro, a gente tinha colocando dinheiro no mercado basicamente só a Premier League. Esse foi o ano da transferência do Haaland. Então, o mercado ele colocava 0,7 bilhão de euros entre créditos e débitos, né? Entre tudo aquilo que todo mundo gastava, tudo aquilo que a galera recebia em vendas, a diferença entre um e outro eram 700 milhões de euros. E grande parte desse valor, a única liga basicamente que era deficitária, que colocava dinheiro no mercado, ao invés de tirar ou de empatar ali, ter La Liga e ter a Série A ali basicamente empatando, a única liga que botava realmente dinheiro no mercado era a Premier League, e essa disparidade vinha aumentando. Aquela liga parecia ali um campeonato de grandes estrelas, e fora o Real Madrid, o Barcelona, um ou outro clube fora ali do eixo, para competir com aqueles times e aquela liga que ainda é fortíssima, é a melhor liga do mundo, na minha opinião. E aí chegou 23-24. Em 23-24 houve esse aporte saudita
E não houve redução do aporte da Premier League. Vamos lembrar que a gente tinha mostrado que a Premier League tinha aportado 1,3 também bilhão de euros na temporada anterior, quando ela aportava sozinha. E aí entrou 900 milhões de euros a mais só da Liga Saudita, sem falar dos 163 milhões a mais dos catares. Ou seja, o resto todo continuou ali equilibrado. Algumas ligas que eram deficitárias passaram a ter superávit e passar a ser uma liga que recebe mais do que vende. Só que aqueles 700 milhões que eram esse número vermelhinho no fundo lá naquela hora, passaram a 1,1 bilhão, ou seja, gastou-se, aportou-se, colocou-se a mais no mercado 400 milhões de euros. Claro que teve 2,1 bilhões a mais em despesa, mas também entre essas 10 ligas que mais gastavam, houve também 1,7 em receita, porque quem compra, compra de alguém. O dinheiro ele transita, né? Ele não se destrói, ele se transforma, é como energia. E aí, o saldo, né? A diferença entre um e outro, que é esse número vermelho no fundo, mostra que houve um aumento, né, no mercado de 57%. O que o aumento interfere, né? Já falei disso outras vezes, mas a cadeia de valor do futebol ela prevê como produto, né? O produto principal do futebol é a própria partida. E os insumos são os jogadores, as comissões técnicas e a estrutura física. Só que a estrutura física tu constrói uma vez. Comissão técnica, com todo respeito aos técnicos, assim, não é tão valorizado assim. Só que os jogadores, gente, eles têm alta diferenciação, longa formação e rápida obsolescência. Ou seja, os seres humanos são personalíssimos. Não tem dois Vitor, por exemplo, né? Ainda bem. E não tem dois de você aí também, mesmo que você seja gêmeo, vocês dois têm personalidades diferentes, por exemplo. Então, tem alta diferenciação. A formação é longa. O Estevão tem 17 anos. Então, por mais que ele tenha sido lançado novo e já seja da seleção brasileira, ele demorou um tempão para chegar até lá. Desde o dia que ele nasceu, que ele foi concebido. Não é igual pecuária, por exemplo, que você pode inseminar em massa e depois de 30 meses você tem uma carne de qualidade, para dar um exemplo. E é uma rápida obsolescência. A carreira do Estevão vai durar em alto nível 15 anos. Né? Ou seja, menos tempo do que ele demorou para ser forjado e muito menos tempo do que ele vai demorar para chegar até o auge, que vai chegar lá para os seus 24, 25 anos. Então, quando você tem uma matéria-prima limitada, injeção de dinheiro novo no mercado, você vai ter invariavelmente inflação. E a gente está vivendo esse cenário inflacionário no futebol. Só que o que será que aconteceu nessa temporada? Pois é, nessa temporada a gente já começa a identificar nova mudança, tá? Então, para começar, essa temporada não teve uma transferência de altíssimo valor. A transferência mais alta em valor foi a desse cara aí, do Julian Álvares. A transferência dele foi sem custo. A transferência do Julian Álvares para o Atlético de Madrid por 700 milhões de euros foi a mais elevada. E dessa vez sim, a Premier League aportando muito menos dinheiro no mercado. Lembrando que o Fundo Soberano da Arábia Saudita tem clubes na Premier League. Será que eles estão deixando de aportar lá para aportar dentro de casa? Mas eles próprios aportaram menos, cerca de metade do que foi aportado na última temporada. O Al Hilal, por exemplo, apesar de ter contratado Marcos Leonardo, por exemplo, e outros jogadores, ele fez a roda girar. Quem investiu mais foi o Al Ittihad, que perdeu o título e quer superar. Mas a gente já vê agora um forte investimento da Série A italiana e da Ligue 1 voltando a investir, né? Ligue 1 que tem o PSG como seu grande expoente. Então a gente vê esse dinheiro mais pulverizado, o que é natural depois de um movimento de distribuição de dinheiro, que foi o que aconteceu na última temporada. Na última temporada chegou um player novo comprando jogador indiscriminadamente de todo mundo da Europa e o player antigo continuando comprando jogadores de tudo quanto era lugar da Europa. Então esse dinheiro ficou ali represado e ele voltou para o mercado agora. E a gente voltou a ter um aumento. Dessa vez um aumento não de 57%, mas uma estabilidade. Entrou 100 milhões a mais no mercado, como você pode ver no número vermelho. Ou seja, o mercado agora tem 9%, teve uma inflação de 9%, o que vamos combinar dentro do mercado internacional, entendendo ali contexto de guerras e
todo esse após-aporte aí, é um número bem razoável. Então hoje, a gente nessa janela teve 1 bilhão a menos gasto em venda e 1,1 bilhão a menos também arrecadado em receita nas 10 principais ligas. Pela primeira vez o Campeonato Brasileiro aparece entre as 10 principais ligas no aspecto despesas. Mas ele continua sendo superavitário, ou seja, continua vendendo mais do que comprando. Embora esse número esteja quase empatado, muito estimulado por times como o Flamengo, por exemplo, e Botafogo, e Palmeiras, e a turma que não tem tanta responsabilidade, né? O pessoal da Liga Forte União, alguns clubes, não todos, óbvio, que venderam grande parte do seu futuro e estão torrando tudo agora. O Corinthians é um caso à parte, né? E aí, esses times, a Liga, o Campeonato da Brasileira da Série A, ele quase empata atualmente e aparece ali pela primeira vez nesse patamar. Pois é, gente, o que eu tô querendo mostrar pra vocês, o dinheiro, ele mudou de mãos. A gente coloca aí, então, 3 barras. A barra branca é a janela de 22-23, a barra vermelha é a de 23-24 e a barra amarela é a de 24-25 da janela atual. Notem como, primeiro, a Premier League vem baixando, mas muito pouco, né? Ou seja, uma estabilidade entre os dois primeiros anos, e agora ela investe um pouco mais do que a metade daquilo que ela vem investindo. Coincidentemente ou não, é o período em que a Arábia Saudita saiu do zero, notem como não tem barra branca na Arábia Saudita, e ele passa primeiro aos 900 milhões e agora aos quase 400. Somando os quase 400 aos 700 daria 1,1, caso esse dinheiro tivesse todo na Inglaterra. É algo aproximado. Só que agora a gente tem um investimento forte na Série A. Muito impulsionado também pelo Napoli, que tinha vendido o Kim no ano anterior por 50 milhões de euros, por exemplo, tá? Então, o dinheiro ele mudou de mãos e a gente vai ter que analisar sobre esse aporte da Série A, se ele é muito mais um reflexo daquilo que aconteceu na última temporada ou se de fato é um movimento perene que vai continuar acontecendo, porque a gente viu não só o Napoli, né, a Juve também sendo deficitária, embora pouco, a Inter, todos os times ali maiores investindo bastante. E tem um novo entrante ali que não gasta tanto assim, mas que também é deficitário, que é o Qatar. E os Qatares têm um potencial semelhante ali do Fundo Soberano da Arábia Saudita. Então a gente pode ver essa competição dos petrodólares, né? O futebol se abriu completamente para os petrodólares e isso é perigosíssimo, meus amigos. Mas por enquanto, jogadores e empresários estão lavando a burra, ganhando bastante dinheiro mesmo. E isso trouxe pra gente alguns movimentos esquisitos que mostram que esse dinheiro novo chegou aqui. E a gente vê dessa vez diretamente, ao contrário do que aconteceu na temporada passada, jogadores saindo daqui diretamente para a Arábia Saudita, que passa a fazer investimentos não mais só naqueles atletas consagrados, como passam também a compreender que contratar jogadores jovens pode ser uma solução econômica nesse mercado ultra competitivo. Então a gente vê um garoto como o Wesley do Corinthians, de ótimo drible, né? Infelizmente subindo no momento conturbado do clube dele, sendo vendido não para a Europa, mas para o Al Nassr, aos 19 anos, por 18 milhões de euros. Al Nassr que contratou o Bento, goleiro, também por 18 milhões de euros. Valor que se pagou num goleiro que joga no Brasil e nem, com todo respeito ao Atlético Paranaense, e nem um dos principais clubes. 18 milhões de euros num goleiro. E a gente vê o Alexander do Fluminense, que teve problemas de lesão, agora indo para o Al Ahly. Então, jogadores jovens, goleiro, enfim. A gente vê a Arábia Saudita colocando dinheiro diretamente agora. Um outro tema curioso é o mercado embargado da Rússia, né? A Europa não compra da Rússia mais e nem meio que vende para eles também. E isso faz com que eles venham aqui comprar. Os russos já compram no Brasil há bastante tempo.
Mas agora eles estão vindo buscar jogadores, digamos assim, de um nível C. Com todo respeito ao Diego Costa e ao Arthur Gomes, pro mercado eles são nível C. Por quê? Porque são jogadores que não têm mais uma idade de atleta promissor e nem são jogadores que são realidades num nível alto. Então eles são jogadores, bons jogadores, num nível de composição de elenco, que vão por altos valores ou valores ali que antigamente eram altos, diretamente ao mercado russo. Por quê? Porque o mercado russo precisa de pé de obra e não tem de onde comprar. Então o Brasil também se alimenta desse mercado. E acaba que o mercado anterior, que é a Inglaterra, continua comprando. Mas agora, para essa roda girar, eles não podem mais vir aqui buscar só o filé. É claro que o André, na minha opinião, há muito tempo, é um dos melhores meio-campistas do futebol brasileiro. E entre os volantes, sem dúvida, o melhor que surgiu aqui em muito tempo, talvez desde o Casemiro. Só que o Fluminense tinha perdido o time de vendê-lo. O Fluminense não tinha o vendido, né? E até isso tinha virado brincadeira clubística e etc. Fato é que esse movimento dele ser vendido aos 23 anos para a Premier League é uma coisa que não acontecia mais. Até pouco tempo, jogadores acima de 21 anos não saíam mais para clubes europeus de ligas fortes. Só que isso vai precisar mudar, por quê? Porque a matéria-prima é limitada, aquilo que a gente mostrou naquele esqueminha para vocês. Então, hoje a Inglaterra compra o André com 23 porque ela não consegue comprar mais, ou para comprar não vai ser prioridade dela, comprar o jogador de 18. Porque o jogador de 18 também tem a concorrência russa. E às vezes eles perdem o próprio jogador de 23, russa não árabe, e às vezes eles perdem o próprio jogador de 23 para a Arábia. A gente tá vendo muito jogador saindo da Premier League para ir para a Arábia Saudita. Então, o mercado mudou, mais jogadores são vendidos e a gente pode sim ter uma liga mais fraca caso não saiba investir. Ou pior, né? Caso os clubes sejam de fato responsáveis, a tendência é que a gente vá ter uma liga um pouco mais fraca, apesar do aporte financeiro. Por quê? Porque a matéria-prima é limitada e tem gente gastando muito dinheiro. Só que o que a gente vê na prática, nessa temporada, são clubes, muitos deles inflados por uma antecipação de receita, que não vai acontecer no ano que vem, indo ao mercado e comprando. A gente não viu só Flamengo e Palmeiras comprarem. A gente viu todo mundo comprar. Será que vai ter jogador para todo mundo na próxima janela? É por isso que quem tem dinheiro está aproveitando para ir às compras. Ninguém sabe o que esse mercado imprevisível trará. Será que vai ser um novo ciclo de grande investimento árabe? Será que eles vão se manter nesse patamar? Será que a Premier League vai voltar a gastar? Será que isso tudo foi uma bolha e esse dinheiro vai fugir, vai sumir do mercado? Os clubes que têm pouco dinheiro em caixa e gastaram muito dinheiro em atleta vão ter que vender a preço de banana? Tudo isso a gente vai responder daqui a um ano. Anota aí. Enquanto isso, você pode ir estudando inglês nesse novo método inovador da Hashtag Treinamento, que vai te dar um curso de graça de 4 dias com direito a um certificado. Esse curso vai te ensinar uma nova maneira de aprender inglês e você vai sair do zero na língua inglesa, que não é mais um diferencial. Então aproveita essa oportunidade clicando ali no link na descrição do vídeo ou no QR Code e vem fazer parte ali desse que é um curso inovador da Hashtag Treinamentos, tá bom? Deixa o teu like aí, se inscreve no canal e eu fui.